Olá a todos. Hoje nós vamos continuar na série 10 Mandamentos, parte 9, Mandamento 9 ou Nono Mandamento. Então vamos lá. Todo mundo sabe qual é o Nono Mandamento, certo? Não darás falso testemunho. Então vamos lá. A mentira não é da natureza de Yahweh, pois cada palavra que vem dele não volta vazia. Liberou uma palavra, ela não volta vazia. Muitas pessoas não entendem que Yahweh não tem um grupo de leis em que ele tem que se enquadrar. As leis dele são o resultado do seu caráter. Ou seja, as leis dele mostram como ele é de fato, certo? Em outras palavras, a sua característica natural, que realmente ele é intrinsecamente expressado na forma escrita de suas leis. No livro de Isaías nos diz que aonde a sua palavra vai para cumprir algo, ela não retorna vazia. Em Yeshayahu, Isaías, capítulo 55, versículos 10 a 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, para que deem sementes ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. E porque essa é a natureza dele, a sua palavra automaticamente se cumpre quando sai de sua boca. E a não mente, certo? Pois bem. Então, falar a palavra, falar a verdade, é automaticamente parte da sua aliança, e nós estamos falando dos 10 mandamentos maiores. Uma das leis que Yah escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra, em Shemot Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Da maneira que essa lei é trabalhada, fala-se em testificar em um júri contra aqueles que são considerados nossos próximos. Um grupo de versos nos dá mais entendimento a respeito disso em Shemot Êxodo, capítulo 23, versículos de 1 a 3. Então vamos lá. Não levantarás falso boato, e não pactuarás com o ímpio, para seres testemunha injusta. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda darás testemunho acompanhado à maioria, para perverteres a justiça, nem mesmo o pobre favorecerás na sua demanda. Ok. Veja que no verso anterior, não se pode nem favorecer um pobre, se o testemunho não é verdadeiro. Não somente as palavras de Yah não retornam vazias, como toda vez elas se cumprem o seu propósito. Ou seja, as suas palavras são sempre verdadeiras. Vejamos a prece do rei Davi, que descreve as palavras que saem de Yahweh. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28. Sim, soberano, Yahweh, és tu que és Elohim, as tuas palavras são verdade, e tu escolheste fazer essa maravilhosa promessa ao teu servo. As palavras de Yahweh são verdade. E a Ruxa repetiu isso em Yohanan, João, capítulo 17, versículo 17. Olha só. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. E Davi iguala a palavra de Yahweh aos seus julgamentos, que são baseados na sua lei Torá. Em Terrelim, Salmo 119, versículo 43. Da minha boca não tires totalmente a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Bom, sabendo que a verdade é crucial para determinar o que é correto, e julgamentos justos e decisões de tribunais, e é sobre isso que esse mandamento fala. Yahweh coloca esse requerimento para o povo de Israel em Zacarias, capítulo 8, versículo 14 a 17. Vamos lá. Pois assim diz Yahweh dos exércitos: como intentei fazer-vos o mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz Yahweh dos exércitos, e não me compadeci. Assim tornei a intentar nesses dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade, de paz nas vossas portas. E nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso. Porque todas estas são coisas que
eu aborreço, diz Yahweh. Bom, continuando. Nós estamos em um teste nesse momento. Eu já falei para vocês, esse mundo é como se fosse um polígrafo. A gente está sendo testado e a gente está vendo nós mesmos nas nossas ações, certo? Pois bem, e o julgamento sempre começa com aqueles que pertencem ao povo de Yahweh, como diz em Kefa Aleph, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Yahweh. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Yahweh? Bom, nesse teste que nós estamos passando aqui na Terra, Yahweh possui os seus mensageiros celestiais, tomando registro de tudo que nós fazemos e cada palavra que nós dizemos. Como está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, e Matitiahu, Mateus, capítulo 12, versículo 36. Então vamos dar uma olhadinha. Basicamente é o seguinte, tudo que a gente fala está sendo anotado, ok? Todos os nossos erros estão sendo anotados, ok? Então vamos dar uma olhada nisso aqui e a gente vai entender até o final o quanto grave é isso e o quanto é importante a gente estar cuidando das nossas palavras. Bom, porque Yah conduzirá ao juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Depois em Mateus, digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, de toda palavra fútil, de toda palavra fútil. O que a gente mais vê nos dias de hoje são futilidades e nós mesmos caímos na armadilha de proferir palavras fúteis e nós mesmos caímos na armadilha, nas armadilhas que o Hassatan prepara pra gente. Então assim, a gente ainda vai discutir este assunto aqui mais pra frente. Vamos lá. E isso nos mostra como é importante guardar as nossas línguas de todas as coisas, na qual, se nós conseguirmos fazer, nos dará controle sobre o nosso inteiro ser. Em Jacó, Tiago, capítulo 3, versículo 2, nós temos o seguinte: afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras, todos. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ou seja, todos nós temos, então, nós tropeçamos. Se nós tropeçamos é porque eventualmente nós falamos coisas que nós não devemos. Isso inclui todo mundo, incluindo eu, certo? E eu já vou comentar sobre isso. Vamos lá. Como os mandamentos de 5 a 10 são leis referentes ao nosso próximo, eles modelam a nossa conduta particular. E no caso do mandamento 9, mostra a importância de falar a verdade quando diz respeito aos outros, quando nós somos requeridos a fazer isso. Em Vaikra, Levíticos, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: os casos em que é necessário oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Muitos hoje irão dizer que isso é uma delação, é quando a pessoa está simplesmente num tribunal fazendo uma delação, explicando algo que ela viu, certo? Mas tenha em mente que esta é uma ordem direta de Yahweh, e é isso que o 9º mandamento fala em si. E este mandamento fala especificamente para não mentirmos como testemunhas com relação a algo que nós tenhamos conhecimento. Neste caso, a respeito de nosso próximo. E como todas as outras leis, essa é para manter o mal afastado do seu povo. E esse mandamento fala contra aqueles que gostam de distorcer a verdade. Shemot, Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Então, no caso, suborno, ele está falando como se fosse suborno também num tribunal, certo? Ok, pessoal, tivemos uma pequena interrupção. Então, sabendo disso, nós somos ordenados a não mentir um para os outros. Em Vaikra, Levíticos, capítulo 19, versículo 11. Ninguém dentre vós cometerá furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para com seu próximo. Enganar não é com Yahweh. A Escritura nos diz em Mishle Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Yah é pura, e ele é um escudo para os que nele confiam. Bom, e aqueles que são de Yah serão como ele, no sentido de não falar enganos e amar e falar a verdade.
a respeito disso, o profeta Sofonias escreveu o seguinte, no capítulo 3, versículo 13. Portanto, o remanescente de Israel não praticará malignidades nem injustiças, não faltará com a verdade, nem se encontrará nas bocas dessas pessoas qualquer engano ou falsidade. Eles se alimentarão e descansarão tranquilamente, sem que nada nem ninguém os perturbe. Então vamos lá, pessoal. Se nós queremos fazer parte do remanescente do Criador, a gente tem que nos monitorar com o que a gente fala, certo? Às vezes a gente fala um pouquinho a mais do que deveria e pronto, a gente cai ali no engano. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui no meu caso especificamente. Um tempo atrás, eu sempre assistia os vídeos do Yahussef. São vídeos longos, né? Tem um canal Yahussef Ben Abraham. São vídeos longos e tudo mais. E de vez em quando ele estava meio incomodado porque algumas pessoas começaram a falar mal de teorias da conspiração, etc, tal, ficavam nervosas, agitadas, né? E ele começou a dar umas alfinetadas, e eu sentia aquelas alfinetadas como se fossem em mim, certo? Pois bem. E assim, ele sabe também que no dia da ira do Criador vai ser muito maior do que, ele mesmo falou sobre isso, sobre qualquer teoria da conspiração, porque vai doer de verdade quando vier o grande dia da ira do Criador. Então o que acontece? Ele deu umas pequenas cutucadinhas, né? Nada assim que realmente deveria me incomodar. E sabe como é que é? Eu me senti assim mal naquele momento, sabe? O coração ele às vezes puxa coisas más da gente. E eu escorreguei naquele momento com ele. Por quê? Porque eu fiz 3 vídeos numa semana, certo? Ouvi várias cutucadinhas e de repente resolvi extravasar de uma vez só. E eu deveria ter falado com ele antes, eu deveria ter ligado para ele antes, eu deveria ter perguntado coisas para ele antes, eu poderia ter feito isso da mesma forma que ele poderia ter feito também. Então assim, mas ali o caso, puxa vida, eu poderia ter falado com ele e foi um erro meu, Já pedi desculpas pro Yahussef, já liguei para ele, conversei, já fiz um vídeo pedindo desculpas e tudo mais, mas foi um vídeo que teve que ser apagado por outros trechos de outras coisas que estavam juntas, então peço desculpas de novo. Sei que muitas vezes um pedido de desculpa simplesmente não conserta uma ferida. O Yahussef, assim, puxa vida, uma pessoa que faz lá o trabalho dele, o bom trabalho, inclusive com a questão da Bíblia dele. E eu falei algumas coisas que, assim, eu ainda vou corrigir. Então eu vou fazer um vídeo falando sobre as diferentes versões das Bíblias. Eu tenho uma Bíblia aqui muito boa, que eu vou comentar sobre ela, tá aqui, ó. Tá bem aqui. E eu vou comparar com a Bíblia do Yahussef. Porque o que tem de interessante? Vou aproveitar e já falar para vocês. Tem esta Bíblia aqui, eu vou apresentar ela depois, vou comentar sobre o que ela tem de diferente. É a Bíblia que se chama Aleph Tav, da editora Sefer. E ela é muito interessante, ela é muito legal. E as partes que eu achei interessante nessa Bíblia, eu fui comparar com o do Yahussef, eu vou falar para vocês quais partes são, e são iguais. A diferença, essa Bíblia é um pouquinho mais completa, só que tem uma diferença básica aqui, ok? Essa Bíblia chega no Brasil, mais ou menos com imposto e considerando o dólar, chega no Brasil por R$2.000 e poucos. E a Bíblia do Yahussef custa R$100 e poucos. Então assim, o que tem de muitas coisas que estão aqui, 100% corretas, lá na Bíblia do Yahussef também estão. Então a Bíblia dele assim, é muito completa. Mas essa aqui tem algumas coisas a mais, eu vou comentar com elas sobre isso num vídeo. Quem tiver nos Estados Unidos, essa Bíblia aqui é uma boa opção. Quem tiver no Brasil, a melhor opção é a do Yahussef, por causa do dólar e por causa do imposto. Então, enquanto aqui nos Estados Unidos, essa Bíblia, depois eu vou comentar o preço, eu não lembro agora exatamente, custa $100 e poucos. Quando você envia por FedEx ela para o Brasil, depois você paga o imposto em cima do FedEx da Bíblia, converte isso para reais, dá R$2.000 e poucos. Então assim, a Bíblia do Yahussef tem a vantagem de ser feita no Brasil. E eu vou comentar, vou mostrar algumas características que tem essa Bíblia do Yahussef, vou comparar com outras e vou mostrar porque essas duas versões são muito boas, certo? Mas, então, estou falando isso por quê? Porque naquele período, quando eu fiz alguns vídeos, eu falei coisas, por exemplo, sobre a Bíblia do Yahussef, que eu falei assim, pô, mas isso não está correto, etc, tal. O Yahussef também me explicou, ele me mandou os textos. Esses textos, para quem comprou a Bíblia do Yahussef, eu vou estar preparando agora uma newsletter com todas as questões da Bíblia lá,
das cartas de Paulo, e eu vou estar enviando. Esse texto foi preparado pelo Yahusef, eu vou estar enviando para vocês, então todo mundo vai lá e coloca junto da Bíblia, ok? Simples assim. A Bíblia tem muitas coisas boas, a tradução verdadeiro nome tem muitas coisas boas, eu acho que assim, é uma forma de eu estar ajudando a explicar o que eu quis colocar e que na verdade o Yahusef colocou de forma mais correta, ok? Então assim, nós cometemos deslizes, só que a gente tem que monitorar a nossa boca, certo? Para não cometer esses deslizes. Às vezes é um deslize pequeno, você fala um monte de coisas exatamente perfeito, de repente você dá um pequeno deslize. Então a gente tem que monitorar isso para a gente não cair nesse tipo de problema, certo? Cuidar da nossa língua, certo? Bom, continuando aqui. Note que cada palavra nas Escrituras detalha as boas e más obras de nossos ancestrais. Por exemplo, nós vimos o valor da honra e adoração que o rei Davi deu a Yahweh, mas também vimos todos os seus principais pecados, certo? E o mesmo ocorre com seu filho, o rei Salomão, e assim com muitos outros patriarcas. Em outras palavras, Yah nos diz que a sua palavra é verdade, e nos avisa dos perigos e punições de desobedecer sua palavra. E aqueles que estão na verdade irão ouvir a voz de Yahweh, e também irão ouvir o seu filho Yahusha. Em Yohanan João, capítulo 8, versículo 37, temos o seguinte: Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Por que ele está falando isso para os fariseus? Porque ele está falando a verdade não tem lugar dentro de vós, né? Bom, nós sabemos que é o Hassatan que engana o mundo inteiro, de acordo com razão Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vamos ver aqui, ó. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Bom, continuando. E também é o pai da mentira, o Hassatan. A gente pode ver isso em Yohanan João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Bom, aqueles que tiverem a mesma natureza de Yahusha não irão mentir. De fato, nos é dito que essas pessoas poderão adorar no santuário de Yahweh e viver na sua presença. Em Terrelim, Salmos, capítulo 15, versículo de 1 a 5. Vamos lá. Quem, Yahweh, habitará a tua tenda? Quem? Quem conseguirá habitar na tenda do Criador? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos é reprobo, é desprezado, mas que honra os que temem a Yahweh, aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Então assim, olha que interessante aqui. Olha só. Nesta parte aqui, ó. Quem poderá morar nas tendas do Criador? E diz assim, ó. Aquele, ó, de coração que fala a verdade, que não difama com sua língua. Eu fiz um vídeo aqui, fiz 3 vídeos, certo? Onde eu estava falando sobre a questão, por exemplo, eu fiz um comentário sobre Kulichowski, o mestre do Yahusef. E me mandaram um vídeo onde ele fala com a própria boca o seguinte, para as pessoas fazerem uma doação lá para o Lions Club, certo? Só que ele estava falando, não do Lions Club que a gente conhece, ele estava falando, segundo a explicação dele, do Lions de Arrudá Club, que era um grupinho que ele juntava para fazer o financiamento dos projetos dele. Então assim, puxa vida, olha só, aquele que não difama com sua língua. Olha pessoal, eu só posso pedir desculpas. Nesse caso aqui foi algo que, puxa vida, eu não deveria ter falado isso do Kulichowski. Já pedi desculpa pro Yahusef, peço desculpas aqui também de novo pro Kulichowski, aproveito aqui para pedir desculpa. Tipo assim,
as pessoas escorregam, todos nós somos pecadores, o rei Davi teve suas coisas boas e ruins, o rei Salomão suas coisas ruins, todos os patriarcas têm suas coisas boas e ruins, e, pessoal, eu não sou diferente, certo? Então assim, eu só posso pedir desculpas e tentar sempre me monitorar, assim como eu espero que todo mundo faça o mesmo, certo? A gente tem que avançar. Então assim, peço desculpas, tipo assim, eu percebo que a maior fraqueza é controlar a minha língua, muitas vezes, e eu estou trabalhando para isso e indico a todos aqui, porque todo mundo tem esse problema de certa forma, mas o meu é agravado porque eu influencio muitas pessoas, então eu peço desculpas, nesse caso aqui com o Khrushchevsky e puxa vida, né? E com o Youssef. Bom, nem faz o mal ao seu próximo. De novo, naquela vez fui lá, fiz nesse caso aqui com o Youssef e o Khrushchevsky, peço desculpas de novo. Peço desculpas à família do Youssef também, aproveito para pedir desculpa para os filhos dele, para a esposa dele. Puxa vida que assim, sempre me trataram muito bem, né? Poderia ter ligado para o Youssef antes de, né, fazer o que fiz. Olha só, e essa parte é interessante. Nem contra ele aceita nenhuma afronta. Tudo que eu fiz de errado aí, no caso com o Youssef, com o Khrushchevsky, foi porque o Youssef deu umas cutucadinhas, nada demais, assim, umas alfinetadas nos vídeos dele. E o que eu devia ter feito? Se eu quero estar na tenda do Criador Yahweh Tsebaot, como eu penso que todo mundo quer, olha só, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Eu não deveria aceitar nenhuma pequena afronta. Então assim, pessoal, peço desculpas. Falha minha, certo? Eu sei que eu sou exemplo para muitas pessoas e eu gosto de, puxa vida, quando eu erro, tá mostrando que assim, nós precisamos consertar isso. Eu conserto e você conserta também, certo? Eu sei que muitas pessoas gostam de briga, né? E em geral dá views, briga dá views. Você coloca assim, palavra treta no negócio dá views. Mas a verdade é, a gente não deve aceitar nenhuma afronta contra a gente. Lógico que de vez em quando alguém vai falar algumas coisas que não estão corretas, no sentido, por exemplo, assim, de discutir um tema, eu posso discutir esse tema também, falar, não concordo com isso, aquilo, etc, tal, mas eu não devo levar esse tipo de coisa para o coração, porque o coração, ele é, vamos dizer assim, a origem do mal está nele, basicamente. Então a gente deve evitar, e eu também vou estar fazendo isso. Quando o pessoal vier reclamar, Afonso, vai lá, reclama com fulano, etc, tal, faz um vídeo resposta, arruma uma treta aí, eu vou responder com este verso aqui, tá? Salmos 15, versículo 3, ó. Nesta parte aqui, ó, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Então, puxa pessoal, eu também estou aprendendo, como todo mundo, às vezes a gente lê várias vezes uma coisa e, bom, nosso coração muda a gente. Então, cabe aqui esse detalhe. De novo, pedindo desculpa para o Khrushchevsky e para o Youssef. Bom, e isso vai ser corrigido na próxima newsletter. Eu vou estar enviando um texto onde eu vou mostrar, na verdade é um texto do Youssef, onde mostra a explicação das cartas de Paulo na Bíblia, verdadeiro nome. E quem tiver comprado a Bíblia, coloca essas cartas, imprime e coloca esse texto de 20 páginas no meio da Bíblia que você vai ter entendimento, ok? Pois bem, continuando aqui. Como você vê, Yahweh e Yahusha irão trazer os seus tronos para a terra e irão viver entre nós, sendo os nossos próximos. Vejamos o que Yohanan escreve em razão Apocalipse capítulo 22, versículo 3. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Yahweh e do Cordeiro, e os servos do Criador o servirão. E isso é o que nós acabamos de ler em Salmo 15, versículos de 1 a 5. E tem mais. Tendo Yahweh e Yahusha como os nossos próximos, os remanescentes serão testemunhas perante todas as nações do mundo. E Yeshayahu, Isaías capítulo 43, versículo 3 e versículo 6, a gente vai ler aqui. Porque eu sou Yahweh, o teu Elohim, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador, e dei o Egito por teu resgate, e Cuxa, a Etiópia, e Sebá por ti. Bom, e aqui, ordenarei ao norte, e ao sul, não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes, e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Bom, o verdadeiro testemunho que devemos prestar ao nosso próximo se estende a Yahusha. Vejamos o que ele diz em Matitiahu, Mateus capítulo 10, versículo 32 a 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E isso provará se nós somos confiáveis para recebermos então assuntos maiores no reino de Yah, como a gente vê em Luca, capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então assim, a gente recebe testes, esses testes eles vão validar a gente para receber desafios maiores ou não, para ajudar mais ou não, certo? Bom, em outras palavras, sendo verdadeiras testemunhas do nosso próximo e testemunhando as suas obras, sem negá-lo, isso irá nos treinar e qualificar para sermos testemunhas do reino dele para as outras nações, ensinando as leis justas de Yah a todos, até que o conhecimento de Yah preencha todo mundo. Em Isaías capítulo 11, versículo 9 diz: Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, como as águas que cobrem o mar. Bom, para finalizar, é importante guardar as nossas línguas de todas as coisas e sempre dar o testemunho fiel e verdadeiro. E para isso a gente não pode agir por impulso, como eu fiz de certa forma daquela vez. A gente deve fazer o quê? A gente deve ser mais investigativo com o nosso próximo, principalmente quando eu digo próximo, são pessoas que, por exemplo, o Yahusef está lá ensinando a Torá, está ensinando a Bíblia e tudo mais. Puxa vida, pessoas realmente muito próximas. Então assim, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e fica aqui nesse vídeo registrado de novo meu pedido de desculpas aí para o Yahusef e para o Yuko Yushofsky.